Hoje iremos abordar o diagnóstico correto da disfunção sacroiliaca. E muito provavelmente, se já viram o vídeo prévio, vão ficar surpresos. Então, a disfunção sacroiliaca não era um mito? Se queres perceber melhor o porquê desta situação, fica connosco. Vimos então que, no prisma osteopático, a disfunção sacroiliaca é um desalinhamento entre o osso sacro e um dos ossos ilíacos, ou ambos até, que vai provocar restrição ao excesso de movimento. Na realidade, em medicina ortopédica, considera-se que a disfunção sacroiliaca existe, mas que é meramente provocada por excesso de movimento. Já vimos e já falámos que o movimento nessa articulação é de aproximadamente 0,5 graus. Ora, pois bem, 0,2 ou 0,3 graus a mais é suficiente para provocar uma irritabilidade considerável nos tecidos envolvidos na articulação e, portanto, irá provocar dor na região glútea. É por isso que, quando fazemos uma revisão da literatura científica à volta deste tema, iremos encontrar sensivelmente 3 termos que são sinónimos entre eles: disfunção sacroiliaca, dor sacroiliaca ou algia sacroiliaca, ou então, por fim, sacroilite, uma inflamação da articulação sacroiliaca. Fácil. Então, qual é que é a probabilidade de termos um doente com uma disfunção sacroiliaca que nos apareça em consultório? Falando um bocadinho em termos de estatísticas, sabe-se hoje em dia que cerca de 85% da população mundial, ou seja, quase a totalidade da população mundial, irá sofrer ou queixar-se de uma lombalgia pelo menos uma vez ao longo da vida. E, para termos uma ideia, a lombalgia é a segunda queixa mais comum a seguir às constipações que são repertoriados nas consultas com o médico de família. E sabemos também que cerca de 1/4 dos doentes que sofrem de lombalgia muitas vezes também referem a acompanhar a lombalgia uma dor na região glútea. E, portanto, é de estimar que a probabilidade que essa dor na região glútea possa ser causada por uma disfunção sacroiliaca é possível e até provável e, portanto, será recorrente na nossa prática clínica, sem, no entanto, ser extremamente frequente. O diagnóstico correto da disfunção sacroiliaca é, na realidade, extremamente difícil. E existem várias razões por isso. Primeiramente, não temos nenhum teste ortopédico ou conjunto de testes ortopédicos que sejam precisos o suficiente para poder confirmar este diagnóstico com uma margem de erro baixa ou pequena. Segundo, a dificuldade deste diagnóstico deve-se também à estrutura anatómica desta articulação francamente complexa. Temos uma superfície entre os dois ossos, entre o sacro e o osso ilíaco, muito irregular. Temos uma estrutura ligamentosa, densa, que envolve toda a articulação, sem falar da quantidade impressionante de músculos que se inserem ou no sacro ou no osso ilíaco. E todas estas estruturas, seja a cápsula articular, os ligamentos, os músculos, o osso subcondral, a própria cartilagem, todos estes tecidos têm nociceptores e fibras da dor associadas que irão, portanto, transmitir dor no caso de uma lesão nestes tecidos. E, portanto, perceber ou conseguir identificar com precisão qual destas estruturas estará afetada quando uma pessoa se queixa de dor na região glútea será francamente algo de difícil. Por fim, como se isso tudo não fosse suficiente, a imagiologia, que costuma tanto ajudar na disfunção sacroiliaca, na realidade não ajuda grande coisa. Por exemplo,
Houve um estudo em que não foram encontrados achados imagiológicos com tomografias computarizadas em 42% dos doentes que tinham queixas que eram álgicas ao nível dessa região. Em contrapartida, também, quando foi usada a ressonância magnética, percebeu-se que uma grande parte da população que foi testada, apesar de não ter absolutamente nenhuma queixa, vinha com achados imagiológicos, ou apresentava achados imagiológicos na ressonância. E, portanto, não há, de certa forma, uma fiabilidade suficiente entre haver um problema estrutural observável por imagem e haver dor nessa região ou de forma geral. Há, no entanto, uma imagiologia que ajuda, mas que muitas vezes é esquecida, que é a cintigrafia óssea, que irá identificar precisamente uma inflamação ou no osso sacro ou no osso ilíaco. Mas então, como é que nós, enquanto terapeutas manuais, poderemos esperar conseguir fazer um diagnóstico preciso de uma disfunção sacroilíaca? Se calhar há vários passos que podemos tomar para aumentar a precisão do nosso diagnóstico. Começando com a origem ou a causa da queixa álgica, ou a causa da dor. Temos as causas de origem traumáticas e de origem não traumáticas, que são conhecidos fatores de risco para o desenvolvimento de uma disfunção sacroilíaca. Nas causas traumáticas, temos, tipicamente, as quedas em cima do rabo. Temos também os acidentes com veículos, em que, num embate frontal ou lateral do carro, a parte dos membros inferiores e da anca que está fixa no assento não move, mas o tronco é projetado para a frente, criando uma abertura excessiva da articulação. Por fim, sabe-se também que o levantamento de pesos muito pesados, acima da carga que o tecido consegue aguentar, poderá lesionar a articulação sacroilíaca. As causas não traumáticas também são variadas. Temos a doença do segmento adjacente, que, como o nome indica, trata-se de uma inflamação e uma degeneração que surge num segmento mais cefálico, ou seja, acima, ou mais caudal, ou seja, abaixo, de um segmento vertebral em que houve fusão das vértebras como terapia cirúrgica. E, portanto, é muito importante na vossa anamnese que peçam ao doente se já teve algum tipo de cirurgia ao nível da coluna vertebral, porque sabe-se que aqueles que tiveram fusão de duas vértebras lombares, 1/2 acaba por desenvolver uma disfunção sacroiliaca. É imenso. É 50% dos doentes. Também o pós-parto. Durante o parto, os ligamentos pélvicos e os ligamentos sacroiliacos ganham maior elasticidade e menor tensão, para haver uma abertura da anca para que, de certa forma, o bebê possa sair e nascer. Pois bem, depois do parto, estes ligamentos são supostos voltarem a ganhar a tensão que tinham previamente. Infelizmente, nem sempre isso acontece e, portanto, uma laxidão ligamentar poderá provocar dor e subsequente disfunção sacroilíaca. Temos também as escolioses estruturais, que podem desenvolver uma disfunção sacroilíaca pela distribuição anormal da carga mecânica ao nível da articulação. Temos também artrites periféricas, seja ao nível das vértebras, seja ao nível da articulação coxofemoral, por exemplo, que podem, de certa forma, alastrarem-se à articulação sacroilíaca. Também na vossa anamnese não se esqueçam de procurar por eventuais infecções urinárias ou do foro genital, pois a artrite cética ou de origem infecciosa também costuma afetar a articulação sacroilíaca. E por fim, ainda temos a espondilite anquilosante, que infelizmente é uma doença reumática bastante frequente, que costuma desencadear sacroilites.
Portanto, primeira etapa para um diagnóstico correto de uma disfunção sacroiliaca, a causa ou a origem da dor, o que em inglês chamamos de onset, pain's onset. A segunda etapa muito importante é o padrão álgico, o padrão da dor, nomeadamente nos movimentos que influenciam a percepção da dor. Comecemos com os movimentos que pioram a dor. Tipicamente o que chamamos de movimentos de transição. Se o paciente referir que quando está deitado e rodar ou apoiar-se para o lado afetado, tal irá piorar ou provocar a dor. Ou então a transição da posição sentada para de pé provoca dor. Temos também os movimentos que chamamos de apoio unilateral ou distribuição unilateral da carga biomecânica do corpo. Tipicamente quando vão pôr meias e apoiar-se numa perna para vesti-las, ou quando vão subir ou descer escadas, ou até marchas prolongadas poderão provocar ou piorar a dor. Por fim, sabemos que na posição sentada e na posição de pé há uma carga mecânica maior do que na posição deitada. E, portanto, há também alguma evidência de que uma posição sentada ou de pé mantidas por um tempo prolongado também irão, aos poucos, piorar a percepção da dor, piorar a dor. Isto é para os movimentos que pioram. Os movimentos que melhoram a dor, quais é que são? Tipicamente vão ser, precisamente, o apoio no lado oposto. Ou seja, quando o doente está deitado, muito bem, a dor piora se eu mexer-me e apoiar-me para o lado afetado, mas também alivia ou melhora se eu mexer-me ou rodar para o lado não afetado. Mesma coisa quando eu estou apoiado numa única perna, se eu apoiar-me na perna não afetada, à partida há um alívio considerável da dor que sentia na outra perna. Por fim, sabe-se também que a utilização de uma cintura pélvica que reduz os movimentos da articulação sacroiliaca tem alguma evidência, apesar de pouca e de substancialmente de má qualidade, tem alguma evidência que pode ajudar a diminuir a dor. Isto é para os padrões de movimentos que influenciam a dor. Outra coisa muito importante é também a dor referida ou a dor reflexa. Tipicamente, doentes que sofrem de uma sacroileite irão queixar-se, possivelmente, de uma dor referida nos dermátomos de L5 e de S1. Mas, por favor, guardem em mente que pode haver muitas outras causas que podem afetar estes dermátomos, seja a inflamação facetária destes segmentos vertebrais, radiculopatias nestes segmentos ou neuropatias periféricas. É importante diferenciar ou excluir essas outras causas para ter a certeza que trata-se verdadeiramente ou possivelmente de uma disfunção sacroiliaca. E, portanto, se vos aparecer um doente cuja causa parece constituir um fator, pertence a estes fatores de risco conhecidos, que o padrão de movimentos que influenciam a dor correspondem àqueles que eu acabei de vos descrever, que, se calhar, ainda por cima disso, têm a dor referida nos dermátomos de L5 e S1, então deverão encaminhar este doente para um ortopedista. Porquê? Porque, na realidade, o gold standard, ou seja, a ferramenta mais precisa no diagnóstico da disfunção sacroiliaca, é uma injeção localizada, cirúrgica, na articulação sacroiliaca, uma injeção de analgésicos e de anti-inflamatórios não esteroides que, se provocarem um alívio muito grande, acima dos 80% da dor, e imediato, será uma confirmação fidedigna que o problema que está a provocar a dor verdadeiramente localiza-se na articulação sacroiliaca. Da próxima vez, iremos abordar os vários clusters de testes ortopédicos interessantes para descartar o diagnóstico da disfunção sacroiliaca.